Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso programa O Código do Caos, onde O 11 é a pauta. e o código é a palavra. Eu, Marcelo Cadelli, junto com Jean Pablo, estamos aqui hoje recebendo o nosso convidado, empresário, comerciante, Omar Rodrigues Queiroz. Boa tarde, senhor Omar. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui participando com vocês, tanto com o Cadelli como com o Jean. Aquilo que eu posso ser útil, quero ser útil hoje nesse podcast. Perfeito. Jean, suas considerações iniciais aí, vamos lá mais uma vez aqui, levando a nossa informação, nosso debate, nossa questão do campo das ideias aí, e levando adiante aí, trazendo pessoas da sociedade aí para discutir os temas que a gente vai desenvolver aqui. O nosso convidado hoje, né, pessoa que eu tenho uma grande estima, pessoa super inteligente, super batalhadora, esforçada. O Omar queria trazer aí um empresário que atua num ramo específico, o empresário começou lá de baixo, para mostrar para nossa galera aí como é que a pessoa que tem interesse em ser empreendedora, né, consegue ir desvencilhando os caminhos aí para alcançar também o sucesso. Então, o Omar, cara, trabalha no comércio varejista, também trabalha com construção, compra, reforma, constrói do zero. É um cara que vai trazer muita inteligência e um debate sadio aí para o nosso programa hoje, né? Então, iria passar a palavra para o nosso convidado, falar um pouco dele, falar como ele conseguiu. E tem surpresinha, gente, ó, eu pesquisei em todo lugar do universo, o único empresário progressista que eu conheci que defende as pautas dele, é nosso amigo. Aí vai explicar pra gente hoje como é que consegue conciliar essas duas. Vai ser interessante. Vai ser interessante. Empresário com visão progressista, é isso? Interessante, bem bacana isso, né? Então vamos entender aí como é que funciona essa questão. Então agora o Omar vai falar um pouquinho da trajetória até hoje aqui, né? E o que levou a essa visão progressista? Eu sou natural de Palmeiras de Goiás, uma cidade aqui próxima. Desde criança, muito visionário, sempre trabalhei, sempre lutei. Família muito pobre, mas é muito, muito pobre. Quando eu comecei a minha vida, assim, 8 anos de idade, já engraxava. Eu lembro direitinho que eu juntava latas de dinheiro assim. Ela falou: mãe, consegui juntar essa lata de dinheiro, engraxando. Meu irmão começou a vender picolé. Logo eu pensei assim, gente, mas meu irmão está vendendo picolé, eu também estou vendendo, mas o dinheiro fica tudo para o pessoal da sorveteria. Aí eu comecei a desenvolver, vender laranjinha, vender isso. Eu trabalho no ramo do empresariado desde criança. Para cortar um pouco adiante, com 16 anos eu montei uma sanduicheria, trabalhei muito, depois entrei num período de dificuldade, ganhei muito dinheiro, mas não tinha experiência, porque também não adianta você ganhar dinheiro e não ter maturidade, não ter experiência, muito novo. Comecei a gastar muito dinheiro e de repente o meu capital acabou, voltei a estaca zero. Passei um período difícil, vim para Goiânia, aí eu tive que ser CLT, entrei em algumas empresas, trabalhei por 2 anos, logo comecei e já comecei novamente a empreender, porque quem empreende sempre está no coração. E hoje eu trabalho no ramo de móveis e eletrologista, com a classe mais baixa, a classe que consome muito, com móveis popular, parte do elétrico mais popular, e também capitalizei e mexo com construção civil de médio alto padrão, para fazendo casa para vender. É isso. Tá certo. Então, pelo que eu entendi, na sua loja ali, no comércio de imóveis eletrodomésticos, sua clientela, basicamente, então, se é a classe mais simples, são aqueles beneficiários do Bolsa Família. Catelli, eu não poderia falar que são totalmente do Bolsa Família. Porque no Brasil você sabe que tem muitas pessoas que recebem do Bolsa Família. Mas grande parte das pessoas também que recebem do Bolsa Família,
eles também, grande parte, têm um trabalho paralelo também. E eu tenho muita experiência de pessoas que trabalham para mim, infelizmente não tem como eu correr, que recebe Bolsa Família e também trabalha por fora, como diarista e dessa maneira e dessa forma que eu estou te falando. Certo. E na construção já médio e alto padrão. O bom é o seguinte, consegue mexer com os dois pulos, vai ganha dinheiro dos dois lados, né, rapaz? Ele tá pegando ganha dinheiro dos dois lados. Da grande massa aqui, que tem aquele dinheirinho miúdo, que compra lá no carnê, é isso? É no carnê? No carnezinho? Também. Carnê. Eu depois vou contar uma história sobre o carnê. No carnezinho, como daquele que chega e vai no grande banco financiar uma construção, comprar uma casa de alto padrão, uma casa de alto luxo. Mas é dinheiro dos dois lados. É lá em consegue os benefícios e pega o empréstimo barato do governo. Do governo, quer dizer, ele tem que estar nas duas pontas privilegiadas pelo sistema. Devia ter escutado minha mãe. Minha mãe falou assim, estuda, meu filho. Aí eu não estudei, aí eu tô aqui apresentando podcast com você e o cara só guardando os pontos ali. Que minha mãe falou, vai pra política, meu filho, vai pra política, que você vai conseguir. Ainda esse sonho ainda tá. Anotem aí, que me aguardem para 2028. Tá certo? É isso aí, ainda vou seguir em frente na política. Meu nono batia a mão na minha cabeça quando eu falava, Belo do Nono vai ser presidente da República. Você tem o Lula aí com quase 80, né? Tem tempo, você tá com 52? Não, um pouquinho mais, né? Mas dentro dessa aí, eu fiz uma, né, no final da apresentação aí, aonde levou essa visão progressista, ou essa posição progressista aí em relação a isso. Porque, vamos dizer, de certa forma existem pautas do progressismo que são incompatíveis com a questão do empreendedorismo, da mão de obra, da utilização de mão de obra e tudo mais, né? Das questões que são voltadas a isso. Não é que são incompatíveis, mas tem um choque de interesses aí. Ô, Catelli e Jean, eu vejo que vocês são bem capacitados, bem inteligentes, mas só que nós temos que acompanhar também a evolução do mundo. Talvez você assim, Omar, você é progressista, ou talvez você é um dono de esquerda, né? Um palavreado popular, não é não, Jean? Ou não diria dessa forma? Não sei. Sim. Aí, ou de direita. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu só não sou cético, talvez com a mente um pouco fechada. O mundo mudou. E quando algumas áreas que eu trabalho, alguma área que eu estou, que não está dando certo, eu tenho que procurar a culpa. Né? Eu tenho que achar quem é o culpado. Por que o país não está andando? O que está acontecendo? Porque, para mim, o país está andando e está indo de tudo de melhor. Ele está, por exemplo, um cara que é o Luciano Davan. Por que o negócio está tão ruim no país e ele abre uma loja atrás da outra? E quando se trata, por exemplo, o povo fala assim, ó, a 44 está ruim, já ouviu falar isso? Lá na 44 o comércio está acabado. Mas o que acabou com a 44? A internet. Ah, mas você não consegue achar no Brasil uma pessoa para trabalhar. Qual é a culpa? Eu pergunto para você, tanto para o Jean, tanto para você, Catelli, por que você acha que nós não achamos funcionário hoje no Brasil? Eu vou responder primeiro aí para você. A minha posição é o seguinte, usando até o exemplo que você deu para mim. Se na sua época e você foi vender laranjinha e percebeu que o sorveteiro ganhava mais, e você saiu ali da sua dificuldade para vender laranjinha, para vender junto com seu irmão, para você montar com 16 anos a sua hamburgueria. Você sabe que a dificuldade é muito grande, mas você fez. Você venceu. Se você tivesse auxílio do governo ilimitado, como tem hoje você tem Bolsa Família, você tem Vale Gás, você tem Vale Aluguel, você tem tudo. Será que a disposição que você teria para sair dessa condição de pobreza que você tinha seria a mesma se você tivesse esses auxílios? Eu digo isso porque também sou empresário. O que eu sei é o seguinte, em Goiás, aqui no estado de Goiás, você já tem que partir de R$ 2.200. Eu fiz um levantamento de todos os benefícios que uma família ganha no estado de Goiás. Esses benefícios são, se a pessoa tiver 3 filhos em idade menor,
o máximo do Bolsa Família, 1.200. Aí você tem mais o pé de meia, é mais 300 para dar filho e tiver na escola matriculada, já foi 900, já foi para 2.100. E você ainda tem o Vale Gás a hora, mais 100, já deu 2.200. Então você tem benefício. Não esquece que entrou agora a federal também a luz social, né? A luz social também, e vem ainda. Então, assim, luz para todos. Luz para todos. Dá R$ 2.500 em média. Se eu oferecer um salário de R$ 2.500, inclusive é o salário da categoria da qual eu atuo, o cara vai pensar o seguinte: olha, eu ganho R$ 2.500 sem fazer nada, ou eu vou trabalhar de mão de obra e vou perder o meu benefício, e se eu for mandado embora do emprego, eu perco o meu benefício. Isso eu estou falando até no empatado. Mas se você oferecer R$ 3.000, ele vai falar o seguinte: será que compensa? É só R$ 500 a mais que eu estou ganhando? Aí você tem que dobrar mais. E você sabe hoje, um funcionário que ganha R$ 5.000 na carteira registrado, ele sai a 10 para a gente. Você sabe, com todos os impostos, você vai sair a 10. Aí como você vai manter 10 funcionários a 10 pau? É R$ 100.000 de folha. E eu até te pergunto de novo, quantas vezes você ficou sem receber 2, 3, 4 meses bancando na loja do seu próprio bolso para no quinto mês entrar um tanto e você pegar de volta? Porque sustentar não é fácil. Tem vezes que a gente tira do nosso bolso para manter o negócio funcionando. Quando a gente está lá na frente, beleza, está mais tranquilo, mas no começo não está. Então, a minha questão dos benefícios sociais, ela não é essa visão bonita. Se tem, estamos ajudando. Não, nós não estamos ajudando o pobre. Ajudar o pobre é você dar condição de salário digno e você é direto com o patrão. A partir do momento que você coloca todas essas condições, você está fazendo o cara não procurar a mão de obra. E até eu não entraria nessa. Se eu tivesse um salário, se eu tivesse um benefício do governo, aonde eu ganhava, eu ia ganhar lá fora, eu ia fazer desse jeito. Eu ia pegar o Bolsa Família. Já recebi casos aqui de clientes meus aqui falando que o empregado largou o emprego porque ele ia ganhar quase a mesma coisa com os benefícios, mesmo que ganhasse menos, mas não precisava trabalhar. É o único motivo? Não é. Não. Tem N outros motivos. A gente vai ter pós e contra, mas o problema é o seguinte, resumindo aí o meu finalmente, eu até seria a favor de todos esses benefícios, desde que se tivesse uma porta de saída. E não tem. Aí o que torna o Brasil, que já é um país enterrado em corrupção, já é um país extremamente corrupto, tanto o corruptor quanto o corrupto mesmo, tanto o político quanto a sociedade, porque se não tiver um, o outro também não consegue corromper sozinho. Vira compra de voto. Na família do senhor, o senhor, a sua esposa, 2 filhos, certo? Vamos colocar um terceiro filho aí, o senhor não tem. Né? São 3 filhos ali. Se a gente fosse fazer uma votação para janta na sua casa todo dia, no sistema democrático mesmo, e as opções fossem pizza, sanduíche, cachorro-quente ou arroz, feijão, bife e verdura, que seria o normal. Se fosse uma eleição onde todo mundo tivesse o mesmo poder de voto, e ganhava na sua casa, vocês iam jantar o quê todo dia? Se os meninos pudessem votar, tivesse o mesmo peso dos adultos. Os meninos não podem ter o mesmo peso dos adultos, principalmente no país que não é nosso. Então essa é a minha crítica ferrenha a esse sistema de ajuda mútua aí, que só atrapalha, ao meu ver. O Jean e Catelli também. Eu tenho que pensar um pouco diferente, porque o Brasil hoje ele vive um choque tremendo de mudança. E o pessoal não tem acompanhado essa mudança. O público não tem acompanhado. E quem fez realmente, estudou, fez uma faculdade, sofre mais. Porque ele é atacado mentalmente. Quem fez uma faculdade, quem formou, lutou, acreditou, o pai falou, não, você agora é o filho, formou, e agora? Você formou, e agora? Olha agora, e agora? Olha agora, formei. Mas vem cá, o ser humano ele busca uma coisa, Catelli. O ser humano busca uma coisa. Nós, como ser humano, você também, eu, resultado. Eu posso ser um analfabeto de pai e mãe, mas eu tenho resultado, eu sou bem visto pela sociedade, sou bem visto pela minha família. Voltando ao assunto da questão do Bolsa Família. Eu tenho uma funcionária que trabalha 2 dias por semana como diarista. E ela recebe Bolsa Família.
ela recebe Bolsa Família. Até 2 dias eu posso empregá-la. Ela, antigamente, uma pessoa no Brasil, porque a conta no Brasil chegou. Chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, isso já tem tempo que chegou lá, agora no Brasil já chegou. A minha esposa quase morre. Ah, eu não consigo arrumar uma fixa. Não é Bolsa Família. Para mim arrumar uma fixa, eu tenho que pagar 8 mil por mês. Porque a minha diarista, ela ganha 250 e tem algumas pedindo 300. Só fazer um recorde, ela 250 por dia. Por dia. 500 2 vezes por semana, 2 mil reais por mês. Com certeza ela não faz só os 2 dias que ela presta serviço. Então ela tem mais outros 3 dias na semana. Ela está fechada até sábado. Então ela trabalha de segunda a sábado. São 6 dias na semana. Então ela ganha R$1.500 por semana, ou seja, R$6.000 por mês. Sim. Cadê a moralidade de receber um Bolsa Família aí? E ainda um pouco do meu ainda. Cadê para ver como esse Bolsa Família, né, é uma coisa para acostumar o sujeito num clientelismo do Estado, usando o dinheiro do contribuinte de forma errada. Porque por menos que ela receba R$500 de Bolsa Família. Ela recebe R$820 de Bolsa Família. Bolsa Família. Quer dizer, ela precisa disso, ganhando R$6.000 por mês? Catelli, Quem ganha R$6.000 por mês nesse país hoje? Demais. Ela trabalha informalmente. Ela não contribui com impostos. E ainda recebe o benefício de volta do Estado. recebe. Percebe que isso, né, fere um princípio da moralidade. Catelli, correto. Você trouxe uma ideia que é correta. Ela fere um princípio da moralidade. Mas, infelizmente, eu fico triste com isso. Que país nós vive? Que país nós vive? Lógico que eu tenho que fazer de tudo para mudar. Eu tenho que fazer de tudo para ser uma pessoa diferente. Inclusive, eu luto para isso. Mas, os políticos são moral? Bolsonaro é moral? Lula é moral? A direita é moral? A esquerda é moral? Quem é moral? Um cara falou assim, olha, nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo. Você falou tudo, parabéns, nós temos tudo. Não, nós não temos. Aí eu falei, Eu discordo. não, aí tá, mas só se for como economia, porque como população não vão demorar. Nós não temos nem povo nem político para ser. Pronto, é isso que eu falo. Para ser primeiro mundo, eu moro ali naquele condomínio do lago, quando eu dou uma seta, todo dia de manhã eu entro para mim, para a empresa, o Filho de Deus deixa eu entrar. Eu dou seta, aí vou devagar, eu não consigo deixar, o primeiro carro não deixa, o segundo carro não deixa, aí eu penso, que mundo que eu estou? Que país que eu moro? Quando você vai para os Estados Unidos, você vai dirigir, aquela coisa mais linda, a seta, todo mundo deixa você entrar. Então nós temos que trabalhar, Catelli, temos que trabalhar, Jean, para nós mudarmos a mentalidade realmente do nosso povo. Mas isso demora anos. O senhor falou que nós estamos passando por uma mudança. Uhum. Né? Vamos dizer, eu entendi que estamos passando por uma mudança em relação a quem governa hoje o país, tá certo? E mudando paradigmas aí. Mas eles ficaram 20 anos no poder, que mudança que é essa? Não, esse povo do governo da esquerda, eles não funcionam. Eu acho que o Brasil ele precisa de uma pessoa que ama o país. Que ama realmente o país. Essa é a ideia que eu sempre trago. Eu, sinceramente, eu acho que não depende de uma pessoa. A gente fica procurando aí um herói, um salvador da pátria, não vai. O problema institucional brasileiro, ele tá enraizado nas instituições. Aquelas pessoas que não são vistas. Ele assistente do secretário de marketing do MEC. Sabe aquele cara que fica no porão? É institucionalizado. Os caras militantes da esquerda tá lá. E muito disso é culpa dos militares, viu? Os militares na época da borracha lá podiam ter feito alguma coisa, deixou essa galera esconder lá nas universidades federais lá, e esse povo se recriou. Se tivesse ido lá no fundo lá buscar esse povo lá e levado para o nome lá? Não é. DOPS. Podia ter levado para o DOPS, talvez não tinha resolvido o problema. Porque é institucional.
é o seguinte... Os militares não eram corruptos? Quando você... Não, os militares não eram corruptos? Mas corrupção tem todo... eu não estou falando que não é corrupção. A corrupção veio desde o tempo das pirâmides, tanto que Deixa eu falar um os negócio. faraós colocavam até os próprios escravos enterrados juntos. Deixa eu falar um negócio que você vai entender uma sua fortuna. É o seguinte, o Brasil não adianta falar em moralidade. O Brasil não adianta falar em progresso. Não adianta. Nós, por causa dessas discussões, nós somos uma saroba. Sabe uma saroba, uma mistura de nada com nada? Eu vou explicar aqui para você. Nós não somos socialistas. Porque a diferença de renda entre as pessoas é enorme. Mas nós também não somos capitalistas. De longe, nós somos o 160º, 66º país em negociação com o mundo. A gente é extremamente protecionista. A gente paga R$7 no litro de leite na vida. E porque o governo não deixa a gente importar no outro país, ele tem mais qualidade para isso, para chegar a R$3 na prateleira aqui, para ficar defendendo incompetência na hora de produzir leite pelos nossos empresários que não investem na produção. Então a gente financia incompetência o tempo todo aqui nesse país. Quando você pega tudo isso, nós não somos nem capitalista e nem socialista, a gente é o país da negociata. Se você falasse assim para mim, se viesse um salvador da pátria, eu tenho certeza, até que pensa assim, também vai dar a opinião dele. Falasse assim, ó, a partir de hoje nós somos socialistas. Indo totalmente contra os meus princípios, mas se fosse um objeto, um plano de nação para daqui 10, 15 mil, não vamos ser socialistas então. Eu fazia tudo como a cartilha socialista falava, para esperar 10 anos e acabar tudo. E falar, viu, não funciona, vamos reconstruir essa porra aqui, não funciona. Eu toparia. Mas se falasse, não, vamos ser capitalistas de verdade, vamos parar os benefícios sociais, vamos industrializar, vamos dar emprego, vamos fazer o negócio, eu era o primeiro a topar também. E não dá o seguinte, é um jeitinho, sabe? Ó, o Brasil não dá educação de qualidade, básica, que seria o ideal. Aí quando chega lá na frente, os que não morrem, eles terminam de criar. Não, então vamos dar bolsa. Aí pega um cara e não teve educação de qualidade lá em cima, mistura ele, os caras, e deu. Olha, imagina uma faculdade boa. Uma federal boa. Antes deles destruir ela. Faculdade boa. Tem lá os caras estudou em escola boa a vida inteira. E tem um programa de bolsa para entrar. Aí ele entra por bolsa e não teve uma educação. Bolsa não, cota. É por cota, perdão. Esse cara entra por cota. Ele não teve uma educação básica de qualidade. Ele não tem a mesma competência dos que estão lá. Não tem. Sou professor universitário, eu sei que não tem. Aí coloca ele lá. O problema desses que entram pelas cotas. Primeira coisa, quem estudou em federal sabe que a federal não é no período matutino, ou no período noturno, ou no período vespertino. É o dia inteiro. Ela é uma parte de manhã, uma parte à tarde, uma parte à noite. Então ela já barra o sujeito de trabalhar ali. Esse sujeito que entra na federal pela cota, ele muitas vezes ele é uma pessoa que faz parte do sustento da família. Aí ele tem que ou largar o sustento da família ou fazer a faculdade. Quando a família consegue reunir meios e sustentar lá fora, que existe a bolsa, também tem um benefício para esses estudantes de federal, tá certo? Que o critério de concessão não é muito claro, tá certo? Porque em situações iguais um recebe e o outro não recebe. Então ele vai ser mais um, né, que ele vai ficar, já vai começar a viver às custas do Estado a partir dos seus estudos. Aí ele vai para uma federal doutrinado que o país tem que ser socialista. Percebe? Olha a formação que dá. Fora isso, a gente sabe, as pessoas comentam que na federal, por que na federal os alunos despontam em concurso, despontam as coisas? Porque lá eles têm que estudar. Estudar como? Professor de federal não é igual professor de instituição particular que chega, dá uma aula, explica para os alunos. Ele chega ali e dá um tema, fala, gente, estuda isso aqui, dia tal é prova. Se vira e estuda. Aí, o que acontece, para finalizar aqui na parte aqui, para você entender, aí esse aluno, ele não tem preparação e tem todos esses problemas que até ele disse ainda, ele entra. Aí o que acontece? Esse cara entrou, primeiro semestre ele tomou bomba. Não por culpa dele, mano. Porque ele não teve preparação na federal, ou no curso de ponta qualquer. Tem a Mackenzie, é muito boa. Que entra na a USP é muito boa, a Mackenzie é muito boa. O
problema é Ele esse. lá pelo ProUni, aí ele bombou. FIES. Aí ele bombou no primeiro semestre. Volto a dizer, não por culpa dele, tá? Bombou porque ele não teve o estudo e o outro teve. Aí, no outro semestre, ele vai fazer cálculo diferencial integral, bombou também. Aí o governo lá e fez a conta, pensa o seguinte, não tá dando certo o programa não, esses caras tá bombando. Aí o que eles fazem? Você acha que ele vai tirar o aluno ou ele vai diminuir o nível da faculdade? Então, além de não resolver o problema daquele cara, é um diploma, mas é só um papel colorido. Se você não aprender de fato, você vai ser doutor, vai ser advogado, mas vai estar servindo cerveja do mesmo jeito. Então é o seguinte, não resolve o problema e ainda baixa a qualidade das universidades. Aí a gente vive no jeitinho. No jeitinho, o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma era o quê? Ser tirado do governo e perder 8 anos do mandato. Qual foi o jeitinho? Não, vamos tirar do governo, mas os 8 anos, mas ela pode concorrer ao público dentro dos 8 anos. O Banco Master. O Banco Master tá lá, o TOEFL lá, tem até o pescoço. Todo mundo sabe. Mas qual é o jeitinho? Não, aí vamos baixar para a primeira instância. Você já viu que a gente resolve tudo no jeitinho, então a gente não é socialista, até ali no jeitinho. Aí essa conversa, então vamos tomar um projeto de nação. Mas aí os caras ficam bitolados lá em Lula e Bolsonaro. Você pergunta pro Ari, você é de direita? Não, não sou de direita não, sou liberal, que nem eu. Ah, então você é Bolsonaro. Ah, então você é Lula. Fica discutindo umas coisas. Pra mim é o seguinte, ele não é de direita, é de esquerda, simples. Ô Jean, eu penso que, eu acho que eu tô, assim, tem hora que eu converso até coisas que eu não deveria conversar. Quando se trata de estudo e de conhecimento, eu conheço várias pessoas, eu creio muito numa genética. Eu conheço pessoas que começaram a estudar escola pública a vida toda, passou em medicina. Mas isso é externalidade, mano. E formou e hoje é um excelente médico. Você não pode pegar um caso e colocar aí no meio de Não, você colocar vários casos. Se você pegar também, eu conheço amigos meus, ex-funcionários da pobreza, que passou na OAB, sempre estudou escola pública, nunca gostou, passou na OAB, faltando para ser 1 ano ou 2, não sei se o que pode, já passou na OAB. Quer dizer, o que esse cara tem diferente? Esse cara é escola pública. Esse cara era um cara lá que estudava assim, foi para lá, estudava e arrebentou. Quantos desse meio que chegam nessa situação? Eu acho que são Não. Na verdade é muito pouco. Né? Existem sim aqueles que despontam, não só pela questão de inteligência, mas muito mais pela questão de foco e dedicação e esforço. Porque a grande parte do estudo é foco, dedicação e esforço. Não é? Eu sempre falo para os meus alunos, o problema não é você assistir aula todo dia. Porque aqui na aula, lá na faculdade, eles são alunos, eles não são estudantes. Estudantes são a partir do momento que eles saem da aula e vão para casa e pegam a matéria e estudam. Isso é foco, dedicação e esforço. Assistir aula qualquer um assiste, a maioria das faculdades teve a média, recebeu o certificado, então eles são, eu uso a palavra mais feia, mas eu digo que são medianos, eu digo que eles são medíocres, né? Esses que passam através de obtenção de média. Vão concorrer no mercado junto com os outros que foram esses brilhantes e vão aviltar o mercado. Esse é o grande problema. Então, são muito poucos que vêm dessa situação, que não tiveram um ensino fundamental, um ensino médio de qualidade, chegam ao ensino superior, seja por cota, seja pelos outros sistemas, por FIES, por ProUni, seja por bolsa fornecida por OBG, por quem quer que seja, né? E não tem o rendimento esperado. A OBG, eu tenho aluno que é OBG e fala, professor, eu não posso reprovar porque eu perco a bolsa da OBG. Fala, puxa, que bom, tomara que a OBG pegue esse dinheiro e dê para quem vai se esforçar. Tá certo? Por quê? Porque eu acho que se o sujeito recebe, ele não demonstra esforço, é isso que eu digo. Fica tudo muito fácil a obtenção. Esses que chegam, que vêm de coisa, eu tive agora essa semana aqui numa palestra lá, sujeito que se colocou à disposição de uma pessoa, hoje já veio de uma comunidade calunga, tá certo? Que é tudo gente simples, gente pobre,
se propôs a trabalhar como voluntário, hoje já se formou advogado, já passou em concurso, se formou em direito, concurso, mas é um entre centenas. É um entre Catelli, eu centenas. vejo que se você defende muito assim a escolaridade. Não é a escolaridade, é o esforço, a dedicação e o foco. Porque assim, Escolaridade, quer dizer, minha mãe fez até o 3º ano do ensino fundamental, na época não era, né, era educação básica, tá certo? E ela superava em muito catedráticos. A escolaridade não quer dizer nada. É porque a escolaridade ela acaba um pouco atrapalhando a vida da pessoa, porque eu acho que as faculdades, o Brasil tem que trabalhar um pouco, desenvolver conhecimento na vida das pessoas. Porque eu tenho visto isso também, Catelli e Jean, a família sofrendo. Porque o pai e a mãe, não, eu sou a favor da faculdade, sou a favor do estudo, mas eu sou mais a favor do conhecimento. Porém, eu percebo que as pessoas, a mãe, não, meu filho tem que formar. E aí, formar? Não, tem que formar, meu filho tem que formar. E aí, vai formar para quê? É porque existe uma coisa... Qual? Não, eu sou a favor de formar também. Não, mas eu acho que toda formatura tem que ter um propósito. Eu vou te mostrar o seguinte, a visão é o seguinte, é uma pergunta até boa, eu vou contar a minha visão, e eu acredito que essa é a visão, a resposta correta. Assim. Dinheiro, ele é mansão construída em terreno podre. Sabe aquele terreno arenoso? Dinheiro é isso. Então, é a mansão ali. Se você não souber, se você não tiver consciência, se você não for o cara que faz o dinheiro, se você é aquele cara que só transporta o dinheiro passa na sua mão, mas a competência não é sua, ou qualquer mudança que tenha de governo, por exemplo, dinheiro, essa mansão, um terreno ruim. Ela pode desmoronar a qualquer momento. Em 10 anos ela desmoronou, acabou. Poder não. O poder é diferente. O poder, ele é aquele castelo medieval que foi feito há 5.000 anos atrás e está lá firme e forte. Então, conhecimento é diferente de dinheiro. Se você perde o seu dinheiro, a chance de recuperar é muito pequena no seu patamar. Se acontecer alguma coisa qualquer, a gente vive num país onde a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Você está falando de conhecimento? Não, de conhecimento. Poder é conhecimento. Conhecimento é poder. Quando eu finalizar, você vai entender o seguinte. Vamos supor que o Alexandre de Moraes fala o seguinte, a partir de hoje, e a insegurança jurídica nossa é enorme, a partir de hoje não se pode ter mais comida de rua. Porque um fulano morreu intoxicado lá. Aqueles caras que estão 10 anos vendendo food truck, você acha que o cara vai ter o mesmo padrão de vida? Não vai. Mas aquele cara que tem conhecimento, principalmente no Brasil, para finalizar, você vai entender. O poder de palavra é importante. O poder de fala é importante. E esse poder de fala só o diploma te dá. Infelizmente, eu nem estou concordando ou não. É tipo assim, nós estamos numa mesa e nós estamos num boteco em qualquer, aí nós estamos falando de lei. Eu não sou advogado, o senhor não é advogado. Nós estamos aqui discutindo lei, viu? Até que o advogado fala. Ele pode estar falando a pior barbaridade do mundo, mas qualquer pessoa que estiver perto da mesa vai escutar o cara. Eu sou economista. Aí eu estou te falando, então... A importância do conhecimento, a importância do diploma, no meu ver, é isso. Ela não vai te dar dinheiro, mas ela vai te dar o poder de falar, ela vai te abrir portas que a outra pessoa não tem. Não adianta você ser milionário. E você acha... Não, olha que eu não estou tirando a razão de nada. Mas você acha também que ela não pode atrapalhar em algumas áreas? Ela pode te tomar tempo, ela pode te tomar tempo, mas ela vai te tomar qual tempo? O tempo que você poderia estar ganhando dinheiro, não é? Não é tipo assim, não, eu tô me atrapalhando, mas é o tempo que eu poderia estar ganhando dinheiro. Aí a gente volta a falar, o dinheiro é mansão em terreno duro. O dinheiro ele não é nada. O dinheiro ele não se sustenta ao longo do tempo se você não tiver o conhecimento. Aí vamos dizer, nós estamos discutindo bastante. Dinheiro é uma coisa finita. Dinheiro acaba. Conhecimento não acaba. Conhecimento só amplia. Então, por isso que tem essa dualidade de dizer que o dinheiro não dá poder, mas o conhecimento dá poder. Até nas questões de levar vantagem, é aquela coisa, quem tem os caminhos consegue as coisas, por quê? Porque tem o poder de chegar em lugares. Então, até o conhecimento interpessoal faz parte dessa questão de ter poder.
Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser um catedrático, ser um pós-doc, ser a última Coca-Cola gelada do Você deserto. está falando de conhecimento. De conhecimento. Você acha que uma pessoa que ela fez só o primário, ela pode ter mais conhecimento do que o outro que concluiu as melhores faculdades? Pode. Com certeza. A mãe dele foi um exemplo, ele falou, Pronto, pode. aí eu admiro, é isso que eu estou falando. Mas eu tô te falando, essa pessoa tem mais conhecimento para ela, para resolver os problemas dela. E na sociedade, você acha que a sociedade vai ver essa pessoa com esse conhecimento? É isso que eu tô te falando, a importância do diploma. A sociedade? A oportunidade. A sociedade vai dar oportunidade para para essa pessoa, ela ser desse jeito? Mas a sociedade dá oportunidade para alguém? Mas claro. Em qual sentido? Oh. Por exemplo, assim, a sociedade, sim, mas ela dá uma A sua oportunidade. posição hoje, empresário de sucesso, que constrói, que tem loja, que tem... Tá. Quantas lojas você tem? Não, hoje eu tenho 2 lojas. 2 lojas. Não foi a sociedade que te patrocinou isso? Foi, concordo plenamente, mas essa sociedade, sim. Te deu a oportunidade. Essa sociedade Você se apresentou para ela te aceitou e te ergueu. Mas quando a gente fala de oportunidade, na ideia que eu acho que eu estou entendendo sobre vocês, é a oportunidade que, nossa, o Jean é o cara da faculdade, é o professor dos professores, então ele vai ser chamado para uma faculdade, que lá nessa faculdade tem um dono, que é um empreendedor, que convidou ele, que deu essa oportunidade. A sociedade deu a oportunidade para o Jean estar lá. Uhum. O empreendedor, ele paga meu salário. Ele é o dono da faculdade. Talvez o dono da faculdade não tenha o superior, ele é o dono da faculdade. O empreendedor. Ele me deu a oportunidade, ele paga meu salário. Eu até brinco com meus alunos falando de jeito assim, vocês acham que o Neymar tem dinheiro? Não tem. Quem tem dinheiro é o cara que paga o salário do Neymar. As pessoas têm isso. Eu entendi isso. Agora vamos ver. É o seguinte. Aonde eu quero chegar? Tá eu, e tem diploma de curso superior, de mestrado, e tem uma outra pessoa e tem milionário, tem rios de dinheiro, ela não tem estudo, mas ela foi construindo casa, alugando, foi crescendo e foi. Tiram-se o histórico dos dois. Aí você está numa reunião com o prefeito, o prefeito vai com o secretário de infraestrutura lá. Na prefeitura, uma oportunidade ímpar. O Ara entende muito mais de infraestrutura do que eu. Ele entende muito mais, ele sabe o grosso. Sabe fazer tudo. Só ele não vai falar, a gente não pode falar só do diploma. Quem você acha que a sociedade vai abrir a porta? Do que tem o diploma? Do que tem o diploma. É o que eu estou te falando, o diploma ele te dá um poder de fala quando você não consegue falar por si. Principalmente em Goiás, a gente é provinciano, só para você entender. Goiás, o Brasil é provinciano. Quando você chega para perguntar numa pessoa, você fala assim, você começou no tal. Você é parente do fulano de tal? É uma coisa assim. Principalmente São Paulo, é mais desenvolvido, talvez não seja assim. Não, aliás, eu falo dessa questão de provinciano porque eu enfrentei. Eu não sou goiano. Eu até consegui meu espaço aqui em Goiás, foram anos. Tive que me apresentar para a sociedade me receber e me devolver, né? E me devolver conhecimento, me devolver oportunidades. Mas foram anos buscando, me apresentando e tendo. O que é isso? Só conhecimento? Não, a instrução também faz parte disso. Só conhecimento não ia me levar a nada aqui. Então eu falo isso. Você tem essa questão da instrução também ser um canal de abrir portas. Isso é um canal de te colocar em determinadas situações ou em determinados negócios. Ela faz parte disso. Não adiantava chegar aqui, se eu viesse de São Paulo milionário, falar, puxa vida, eu vim de São Paulo, eu sou milionário. Eu ia conseguir 10 garotas em qualquer boteco, ia estar na coluna social aparecendo como um playboyzinho, como um sujeito e tal, mas aí chega num goiano aqui e fala, vamos fazer negócio? Pra quê? Eu já tenho o primo que faz isso aqui, eu já tenho meu irmão que já tem dinheiro. Desculpa, mas com você eu não quero. Você vai montar a E eu ouvi muito disso de início. É verdade. Certo? Cara, para ser sócio seu, vamos supor que você abre uma sociedade com ele. Aí você chega com o cara assim, ele, não, eu sou economista, dou aula na faculdade tal, tenho esse negócio. E aí o outro,
assim, eu sou vendedor de consórcio, fui vendedor de consórcio a vida inteira, eu não tenho formação, não. Sou vendedor de consórcio. Eu sei vender. Você pode até dar oportunidade para o cara, mas ela vai ser muito mais difícil. Então, o que eu estou te falando é isso. Ô, Jean, o Catelli, nessa área, porque é o seguinte, para mim, a atitude, ela vale mais do que o conhecimento. Justamente, mas e quando você não pode ver a atitude? Quando você tem que tomar a escolha inicial, é abrir para a sociedade. Essa é a questão, você tem que escolher Como ali. que não tem como? É isso que bloqueia. É isso que bloqueia a mente de quem tem o conhecimento e a escolaridade. E quando você não tem, quando você tem atitude, o que não é passa a ser. Quando você tem atitude, o que não dá certo passa a dar certo. Vários colegas meus que tinham muito mais estudo, conhecimento, aí eu falava, vamos, por que você não começa? Mas não é hora. Olha só, a situação do país, se eu fosse olhar a hora, Catelli, momento, Jean, eu estava até hoje em Palmeiras de Goiás, trabalhando numa cerâmica também, de carregar tijolo. Então, o ser humano tem que ter atitude. Pegar algo que não é nada e fazer virar. Mas aí é quando eu falo que entra o esforço. Esforço. Né? Onde entra o esforço. E esse esforço é né? aquele das Você- pessoas eu que não certeza que buscam os você, benefícios sociais. Acabou dando muita cabeçada até chegar E não foi no poucas, não. né? Foi muitas. Eu já fui empresário durante 20 anos. Cheguei a ter mais de 120 empregados. Né? E digo, apesar de não ser progressista, em 20 anos de empresariado, eu tive 3 ações trabalhistas. Então, quer dizer, não comecei grande, não comecei sendo alguém forte no mercado. Comecei eu trabalhando, fazendo junto com o peão, fazendo junto com as coisas que precisava ser feito, numa garagemzinha. Depois passou para um galpão de 2.000 metros quadrados a empresa. Está lá até hoje. O ser humano é adaptável. Certo. Ô, Jean, O ser um humano ser humano, um cidadão, perguntou para mim. Omar, se fosse para você hoje, começar do zero, sem nada, você começou de cara, você começaria de jeito. Eu talvez trabalharia com as pessoas aí uns 3 meses, 4. Aprendi o negócio. Não. Começaria a vender espetinho na rua, com pinga, com bebida, no outro dia. Por quê? Eu acho assim que o ego, ele atrapalha muito o ser humano. Tem um amigo meu que começou a vender agora, perto da minha empresa lá, de uma loja que eu tenho. Ele é um cara muito estudado. Começou a vender espetinho em vez de um açougue. Aí eu falei, uai, bom, rapaz, está vendendo aí, parabéns e tal. Ele falou assim, quebrei meu ego, Omar. Eu estorci aqui dentro de mim, enfrentei minha família, porque, uai, você com essa capacidade sua vendendo espetinho, mas hoje eu estou vendendo 1.300 por dia, reais, 1.400, durante 26 dias, tantos mil, estou muito mais feliz, estou faturando 10 mil por mês. Mas isso não tira a razão dele, não. Eu Mas acho que a felicidade é o que tem mais muitos importa. que, depois que obtém o certificado, sofrem de um mal chamado doutorice. Esse é um problema sério, nossa. Entendeu? Sofre mal de doutorice. Agora eu não pego mais no pesado. Agora eu quero, né, ter a vida, eu quero ter a minha sala com ar-condicionado, ter a minha secretária. Peraí, ninguém começa. A não ser menino de granja, criado pela avó, que o pai é empresário, que o pai já tem escritório. Mas vai começar desse jeito, tá certo? Mas não vai ser uma pessoa de sucesso. Vai sempre estar na esteira de alguém que colocou para ele. Ninguém começa grande. Ninguém começa já faturando. Eu tenho vários alunos perguntando, dá para ganhar dinheiro na advocacia? Claro que dá. Qualquer profissão que você tenha a sua dedicação, que você tenha a sua competência, que vai, sim, que dentro daquilo que você faz, você tenha o conhecimento. Porque o conhecimento, ele não é, a instrução te dá a base.
não te dá o conhecimento daquilo que você vai fazer. O curso, qualquer curso que seja, ele não te dá o conhecimento, ele te dá um alicerce. Ele te dá o poder de fala. Foi o que eu falei. Eu acho que nós dois estamos falando a mesma coisa, só de forma diferente. O diploma ele te dá um poder de fala e o outro talvez não tenha. Talvez esse seja o começo, mas se você não começar lá de baixo, varrendo a sua loja, sabendo cada parte do seu departamento, você como empresário, você tem que saber mais do que o estoquista. Você tem que saber mais do estoque do que o próprio estoquista que você contratou. Porque se você não souber disso, você não vai. As palavras, ela tem um poder muito grande. Então, quando eu falo assim, o poder de fala, e o superior dá, é esse poder de fala. De falar assim, ó, eu sou economista. Dessa área eu entendo. Eu entendo de tudo? Não. Mas dessa área eu entendo. Então, ela te dá um poder de fala. Por exemplo, eu dou aula hoje. Sou professor universitário. Eu uso essa questão... Eu não dou aula, não. Não, você vende aula, né? Eu vendo barato. E os outros falam de jeito assim, ser economista, você é advogado, dá dinheiro. Não dá não, você tem que ir atrás. Você tem que correr, dar dinheiro, ninguém dá dinheiro. Você tem que ir atrás. Mas assim, os meus maiores clientes de consultoria financeira, eu juro, eu tenho 3 empregos. Faço consultoria financeira, tenho uns clientes meus que já é mensalista há muito tempo, tenho uma empresa de estrutura metálica e sou professor universitário. Então, estou em várias frentes ali. Mas 80% dos meus clientes hoje, consultoria financeira, é a faculdade, é a porta para mim. Se eu não tivesse essa vitrine, talvez eu teria 20% de cliente a menos hoje. E foi o estudo que me abriu essa porta. Catera, você me fez uma pergunta, você me perguntou, que eu tinha falado no começo, o Brasil mudou, correto? Sim. Então, o Brasil mudou, já tem, após a pandemia, tudo mudou, já vem mudando muito rápido. O meu comércio hoje, a minha loja, ela é muito atacada. Atacada por quê? Pelas redes sociais, ela é atacada pela internet. Porque hoje a venda de internet, ela triplicou, ela aumentou. E para você conseguir acompanhar a internet, não é fácil. Aí o pessoal fala o seguinte, nossa, o comércio está ruim. Talvez está ruim para mim, mas para aquele não está. Para aquele outro não está. Eu estava falando aquela hora da 44. A 44 vai aniquilar, vai acabar. Vocês não sabem, a 44, que está vendo lá do Japão, de outro lugar, é um polo de confeição e tem Goiânia, vem gente do Brasil inteiro para comprar em Goiás. É um formigueiro de gente. Inclusive, se você tiver oportunidade, não vai lá. Você não vai passar. Não, mas hoje a 44 já cheio não é demais. mais formigueiro. Porque as plataformas que tem aí, igual Shopee, Shein, Mercado Livre, elas estão tomando muito conta de algumas áreas. Amigo meu que tinha 4 lojas na 44, hoje não tem. Eu não preciso da 44, eu não preciso do polo comercial, a loja física. Porque hoje eles vendem muito mais pelas plataformas do que na loja física. Então, quer dizer, o que mudou? O que mudou foi isso. Eu acho que é importante, Ana, e aí eu vou te dar uma palavra de economista mesmo, quem viveu a vida inteira assim, trabalhando com isso, a gente consegue ver algumas coisas. Toda vez que a gente usa a terceira lei de Newton, e toda ação tem uma reação na mesma intensidade, a gente consegue ver o tanto que a constância é importante. Esse movimento que está tendo hoje não era internet, mas tinha outras coisas. Antigamente você comprava por revista, antigamente aconteceu alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Avon. Você lembra do Avon? Você lembra dos taxistas? O taxista começou a fazer um péssimo trabalho, não queria fazer viagenzinha curta, de madrugada era bandeira 2 e te extorquia. Você não tinha, isso é recente. Aí veio o Uber, revolucionou. Hoje os Uber tá igual taxista, cancela corrida por bobeirinha, às vezes 50 centavos a mais não aceita corrida, se for longe, lá no Maísa, eu tô falando assim, o cara sai do Bueno para levar de madrugada no Maísa, aí cancela. Se chamar lá no Maísa, lá a mulher que tá, a barriga tá grávida, tá querendo dar a luz lá, precisar, ele não vai lá e cancela. Ou seja, o serviço do Uber piorou, tá pior do que tá. Qual é o movimento que tá acontecendo agora? As pessoas que podem já estão pegando mais tarde de novo do que o Uber. O movimento do Uber vai diminuir bastante. Por isso, mas por que o preço do táxi diminui. Aí eu tô te falando, na internet hoje,
ela tá boa, ela é conveniente, ela entrega na porta da casa do cara, ele tem 7 dias para devolver, mas o que garante que isso vai? Aí você está passando uma situação difícil agora, você não, a loja de varejo, tá? Agora. Mas quando isso diminuir, o varejista pode voltar como um movimento, para a ação ter uma reação. Então, ele ficar firme, der conta de aguentar a firma ali, tem várias pessoas, tem padrão de consumidor que gosta de lá, ver. Você quer atingir. A internet é boa para quem tem cartão de crédito, para quem pode comprar dessa forma. Quem não tem, vai continuar no carnê. Vai continuar no carnê, vai continuar na compra física, vai continuar do mesmo jeito. É como falaram, o rádio vai acabar com a televisão. Não acabou o rádio. E todas as coisas, toda inovação que vem diz que vai destruir alguma coisa. Não. Ela faz com que essa que já existe se reinventar. Buscar novas formas para que ela se sustente. Eu acho que a mudança é isso. Mudança não é dizer, agora nós vamos só comprar pela internet, então o homem vai ser um bicho que ele não vai mais sair de casa, né? Certo que o teletrabalho ia acabar com o trabalho presencial. Eu já ouço há muitos anos, né? Isso é a chamada terceira onda. Se falava já, antes dos anos 2000, falava na terceira onda, que o homem ia cada vez mais se deslocar menos, trabalhar mais de forma mais remota e ter mais tempo para o seu lazer. Que as sociedades iam ser muito mais voltadas a isso. Isso se falava lá nos anos, estou falando isso em 1982, 83, se discutia o São Paulo do ano 2000 e se falava isso aí, que se projetava que no ano 2000 ia ter carro voador. Tá certo? E aí? Mas eu vejo... Na verdade, a mudança, ela vem se implantando, né? Tanto a gente mudou até as próprias estruturas familiares, as famílias monoparentais, as famílias homossexuais. Então, tudo isso são mudanças, mas que não interferem ou que faz com que se reinvente aquelas coisas que já existem. Aí, quando se fala de empresário, é justamente o empresário que tem a visão de se reinventar, ele não vai perder o espaço dele nunca para qualquer inovação que venha. Ele vai sempre estar, né, pontuando, ele vai estar sempre indo à frente com as questões que ele sempre desenvolve. Acontece. Eu vou dar minha opinião aqui, e pedir a sua opinião, e para mim o progressista em si, ele é... Não estou falando que você você já deixou claro que você é o Mar Futebol Clube. Você tem seus pensamentos e não vai. Mas para mim o mal do Brasil, e não deixa o Brasil para frente, mais do que o petista, mais do que o esquerdista, é o progressista. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, o petista ele tem uma pauta, e a pauta dele é clara. A pauta do petista ela é bem clara para todas as pessoas aqui. Na verdade, eu vou fazer um corte bom aqui, ó. Você vê, existe só 5 tipos de petista. Vou falar para vocês aí, vocês vão identificar os seus amigos nesses 5 tipos. Tem o burro, e ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe, ele tem a capacidade cognitiva dele de uma ameba, ele não sabe o que está acontecendo. Depois do burro tem o idiota. Qual é o idiota? O idiota é o seguinte, ele sabe o que está acontecendo, mas ele não tem uma força para sair dessa situação e ele se vê hoje. Tem o terceiro tipo, esse é a Maria arrependida. Ele não é burro, ele sabe o que está acontecendo, ele tem força para sair disso tudo, só o seguinte, ele passou tanto tempo defendendo o PT, tanto tempo defendendo a esquerda, ele não tem força moral para sair, para dar o braço a torcer e falar, eu estava errado. Tem o quarto tipo, que mama uma teta, esse é o funcionário público, esse é o cara que ganha dinheiro, os outros ganhando Bolsa Família, esse é o cara e acha que tem um respaldo moral maior do que todo mundo para falar que a esquerda está certa. Ele sempre está mamando alguma teta. Ou é sindicalista, ou é funcionário público, ele está mamando alguma teta lá. E tem o quinto tipo. O quinto tipo é o ladrão mesmo. Então, o PT a gente sabe esperar dele. O progressista não. O progressista é o seguinte, ele defende pautas da qual nem ele mesmo acredita, ele nem mesmo acredita, na maioria das vezes. Vou te dar um exemplo. Como um cristão
pode ser abortista. Tipo assim, ó, eu acredito em Deus e Deus fala assim, não matarás. Ah, mas foi estuprado. Ah, mas não queria ter. Ah, mas não tem condição. Na Bíblia não fala isso. Na Bíblia fala assim, ó, não matarás. Como que você pega uma pessoa e defende direitos humanos num cara e matou 3 filhos? Não, Lázaro lá. O Lázaro teve gente que falou, ele não podia morrer com 40 tiros. O cara decapitou a família inteira. Aí eu vou resumir a minha pauta e trazendo para o empresariado. Você vai ver a minha revolta com isso. Né? Seguinte, o Ara sabe que paga 2 vezes de salário, porque para bancar esse Bolsa Família que a gente banca, o Estado não tem dinheiro, ele tira de algum lugar. Ele tira desses absurdos que a gente tem que pagar 2 vezes. Olha só, como economista a conta aqui é o seguinte, seu salário é 5 mil, o empresário paga 10. O governo já mordeu 5. Desses 5 mil que sobra para o trabalhador, né? Agora eu não tenho imposto de renda acima de 5 mil, vou até tirar, vou te ajudar. Lula, ele consome, ele perde 40%. Ele consome 40% do imposto de consumo. Então, desses 5 mil, já virou 3 mil. 3. Desses 3, você acha que vai sobrar, ele começa a pagar as contas de consumo, as contas de renda, IPVA e IPTU. Então, dos 10 mil que o empresário paga, o trabalhador fica só 2. Para falar que o Bolsa Família é bom, para falar que o SUS é grátis. Grátis muito mais caro do que qualquer outra coisa, o plano de saúde no mundo que a gente paga. Para falar que o SUS é grátis, para falar que o Vale Gás é grátis, para falar que a escola pública é grátis. Aí eu pego e falo o seguinte, como um progressista, mas é empresário, pode defender a pauta 6 por 1. Se vir 6 por 1 hoje, 6 por 1 não, Lula sancionou lá. É 5 por 2. Não é 6 por 1, é 5 por 2. O cara não pode trabalhar. Como vai fazer um empresário? Ele já paga 10 pau no negócio, ele pega só 2. Porque é o seguinte, se você defende as pautas progressistas, você tem que defender as pautas que vão te afetar também. Como o empresário sustenta com isso? Ô, Jean, em parte, eu como empresário, em parte é bonito o que você está falando, é bonito em parte. Porém, a gente tem que... Não é feio, não é bonito, não, é triste. Porque a gente tem uma tendência de olhar só para nós. Só para nós. É tão legal, porque se fosse olhar, deixar para algumas áreas, por exemplo, por muitas pessoas no Brasil, nós não tínhamos escravo ainda. Nossa, o que mais queria era ter escravo, eu quero ter escravo. Não, os próprios escravos que eram escravos no Brasil também sonhavam em ser escravos, porque os negros escravizavam os negros. A revolta, tinha eu como empresário, em algumas áreas, mas o meu coração é amável. Eu estou aqui agora. Minhas empresas estão abertas. Está tudo aberto. Chegou num ponto importante. Vamos lá, termina Então, o seu minha empresa está aberta. Vem cá, eu estou aqui. Quem está lá? Quem está ganhando dinheiro para mim? É a minha equipe. Quem está faturando para mim? É a minha equipe. Agora, para muitos empresários, ficam tristes, quer que eles trabalhem mais, quer que eles ganhem menos, quer que eles trabalhem dia e noite. Nós não podemos ser assim, Tiago. Mas você acha justo que 40% que você paga para eles vá para o governo? E 50% que você paga para eles? Não concordo. Mas ninguém falou, Omar, ninguém falou aí de tirar. Não, ninguém falou aqui na minha fala de tirar direito de trabalhor, não. O que eu falei é o seguinte. Você falou, por exemplo, se diminuir a carga de trabalho, não vai tirar dinheiro. Não, eu tô falando de você. Eu tô falando de você é o seguinte, porque ele vai diminuir a carga de trabalho dele. Mas você vai ter que contratar 2 pessoas a mais. Tem que contratar. Beleza, você vai ter que contratar 2 pessoas a mais. Aí quando você contratar 2 pessoas a mais, esse preço você não vai passar para o seu produto, porque senão você quebra. Aí quando passar para o seu produto, a inflação não vai subir? Depende. Aí é onde entra o conhecimento do empresário para fazer. Qual é a mágica que você vai fazer então? Não. Qual é a mágica que o empresário vai fazer? Porque eu concordo com você em parte, porém, o Brasil, ele ama a escravidão. Ele é apaixonado em escravizar as pessoas. Mas ninguém está falando de escravizar a pessoa. Não, desculpa. Aí eu vou discordar. Não é questão de escravização. É
questão de uma legislação Não, trabalhista, uma não, eu legislação não trabalhista sou a favor. extremamente protecionista, aonde não temos aí as questões do mérito, tá certo? Ou do desempenho efetivamente, simplesmente são ofertados cargos e uma faixa de salário, é isso que se paga. Não importa se é um sujeito A, sujeito B, se você vai fazer aquilo, quem entra naquela vaga tem que ganhar igual aquele outro que já está lá. Então, já tem essa questão aí voltada à trabalhista. Por quê? E isso onera, de certa forma, onera o empresário, que ele vai repassar, como ele disse, vai repassar todos esses custos para o produto que ele vende, para o produto que ele fabrica, para o produto que ele desenvolve. Não tem jeito. Tá certo? Concordo. E ele tem até receio, muitas vezes, de repreender, de demitir um empregado, por mais que ele haja corretamente dentro dos ditames legais, que esse empregado vai lá para uma ação trabalhista e ainda vai levantar algum valor do empresário. Só para você entender. O empresário tem que trabalhar com essa perspectiva dele ter uma ação trabalhista e ter provisão nos seus custos para isso aí. E ninguém está falando mal do trabalhador, não. Eu estou falando mal do Estado. Do Estado. É isso que eu estou falando. Eu estou falando mal do Estado. O Estado não precisa defender. Não, o Estado realmente ele cobra muito. Ele explora em todas as áreas. Porque quando chega um produto na mesa de um trabalhador, ele já pagou da fazenda, já foi para a Ceasa, já pagou imposto, da Ceasa já foi para o supermercado, já paga mais imposto. Então, quer dizer, é muito imposto mesmo, sou a favor disso. Não, mas eu sei, mas pode falar o que for, não é uma pergunta, é uma afirmação que eu vou fazer aqui. Não existe empresário que é 100% correto. Não existe. O cara disse para mim, eu sou 100% correto. Ele quebra. Ele quebra. Você não só nega nada, ele quebra, não dá. Tanto na relação trabalhista quanto na relação tributária. Não tem empresário que seja 100% correto. O dia que ele tiver me apresentar um desses aqui, eu mudo meu nome. Porque se trabalhar dessa forma, ele em 2 anos de atividade, ele quebrou. Caté, então a gente está na do Estado. Não, nem quero que você diga se é ou não, mas por exemplo, vamos raciocinar comigo aqui. Se um funcionário, ele começou a trabalhar, Zian, você quer trabalhar? Tá. Documentação? Tá. Faz os exames? Beleza. Pode assinar. Está tudo assinado, começa hoje. Aí, por exemplo, o que está errado? Por exemplo, o empresário, então, não está 100% certo com o funcionário? Em qual área? Ele não trabalha 1 minuto a mais. Não trabalha nada além... 1 minuto a mais, mas aí ele vem para uma ação trabalhista, ele pega um outro colega que trabalhou lá e vai dizer que ele trabalhava 1 hora a mais por dia. E aí? Eu estou te falando, a gente aqui não. Nessa conversa, a gente está levando para outro estado, e eu acho que a minha última ação, o senhor não entendeu. Eu sou totalmente a favor do empresário e sustento o país. Concordo plenamente. Sou totalmente a favor do empresário. Eu sei a dor que o empresário sente. E eu sou totalmente a favor do que o funcionário dele tenha dinheiro para ter uma vida beleza, tranquilo, e uma diferença salarial até maior. Eu estou falando o seguinte, quando eu falo do progressista, e me irrita nesse caso, é o seguinte, ver o cara defendendo o Estado. Porque o vilão é o Estado nessa soma. O vilão é o seguinte, o seu funcionário não ganha bem, porque o Estado não deixa. Você não ganha bem porque o Estado não deixa. O funcionário não descansa mais porque o Estado não deixa. Essa lei vindo canetada desse 5x2 aí, é isso que vai acontecer. Você vai ter que contratar 2 pessoas a mais. Se você tiver 4 funcionários, você tem que contratar 2 a mais. Pra você deixar os outros de folga para ter. Tá. Quando você aumenta essa folha salarial sua, quando aumenta 50% da sua folha salarial, você tem que repassar isso. Não é só você não, todas as pessoas vão ter que repassar isso. Quando repassa isso, a inflação vai aumentar. Aí vai aumentar o seu móvel. Aumentando o seu móvel, o montador vai aumentar o custo dele. O custo do montador, como ele vai andar mais de carro, o combustível vai aumentar, porque a oferta aumenta, a oferta demanda. Aí vem uma sequência da cadeia produtiva que vai aumentar. Aí tem mais uma coisa, cara, que você coloca mais 2 pessoas para subir. Aumenta a carga tributária. Não é só aumenta a carga tributária. Você aumenta a renda distribuída, a renda. Você aumenta a renda, você aumenta o consumo. Aí vai aumentar. Aí eu tô... Percebe que isso tudo vai aumentar. Onde eu quero chegar? Aí, aquele cara e falou o seguinte, não, 5x2 vai ser bom para mim, eu vou ter mais tempo para gastar dinheiro.
vou ter mais tempo de lazer, vou ter mais tempo. Quando essa conta aumentar, esse custo de vida aumentar, o que ele ganhou vai por terra. Porque ele não vai ter o dinheiro que ele está ganhando a mais não vai ter o mesmo valor que tinha porque a inflação comeu. O que ele vai fazer? Esses 2 dias que ele está de folga, ele vai arrumar um serviço. Aí ele vai deixar ele trabalhar 5 por 2 para trabalhar 7 por 0. Porque a conta é essa. A sua funcionária lá, você disse que trabalha na sua diária, você trabalha em outro lugar e ganha aquele mesmo tanto. Por que ela não quer trabalhar fechada? Ela prefere trabalhar mais, ganhar menos. Aí eu te pergunto. Não, negativo. Então, eu também não concordo. Sabe por que ela não quer trabalhar fechado? Porque ela só ganha terminar aqui 7 pau, uai. com esse raciocínio aí. Ela ganha 7 mil, ela prefere trabalhar mais e ganhar bem. Quem é contra o 5x2 diz que o 5x2 vai causar desemprego. Mas não vai causar desemprego. Espera um pouquinho. Mas ele vai fazer ao longo do tempo, o empresário vai demitir aqueles que ganham mais, ele vai baixar a média dos salários, porque ele vai limpar aqueles que ganham mais e repor no lugar os que ganham menos. Então você vai ter também a longo prazo você vai ter uma perda de renda. Fora toda essa situação. Catene, por exemplo, Jean, você falou assim, por que ela não quer trabalhar, correto? Essa funcionária que trabalha 2 vezes por semana por mim, por que ela não quer trabalhar? Você sabe por quê? Eu sei. Ela ganha 7 pau, ela não vai conseguir por que ela não quer trabalhar, Catene? Porque além de perder o brasileiro família, ele ia perder também. O brasileiro não dá conta de pagar uma funcionária doméstica. O brasileiro não dá conta de pagar. É claro, ela reforma das domésticas que teve. O primeiro coisa que o Lula fez. Eu posso fazer uma pergunta, Jean. O americano dá conta de pagar uma funcionária doméstica física? Não. O europeu dá conta de pagar uma funcionária doméstica física? Não. Por que o brasileiro quer dar conta? O brasileiro não dá conta. Não, mas eu não quero, não. Eu não quero que ela seja a doméstica, não. Eu só tô Mas peraí, o problema não é ela não querer trabalhar, ela trabalha. Ela trabalha? Mas por que ela não regulariza a situação dela? Porque ela não contribui, ela é contribuinte do Você INSS. sabe por que ela não regulariza? Ela é contribuinte do INSS. Se ela regularizar, ela perde a Bolsa Família, que a gente voltou lá atrás. Ela vai ter queda no poder aquisitivo, porque ela vai recolher. Não é só isso, não. Se eu chegar nela e falar assim, olha, eu vou te pagar 6 mil e vou assinar sua carteira. Aí você vai pagar 12 para ela. Tá, não importa. Por quê, Jean? Se eu falar isso, ela, eu quero. Porém, que nós não queremos pagar. Por quê? Porque não vai achar. A revolta de muita gente hoje, eu sou a favor da faculdade, não sou contra, mas só que nós temos que acordar para o mundo. Não estou dizendo ela trabalhar 6 mil por mês com você, não. Ela virar uma PJ e te dá recibo que ela vai pagar imposto. Ela quer fazer isso? Aí eu já não sei. Por exemplo, é que dá. Sabe? Só, aquela coisa que você falou, quer levar vantagem. Ela quer levar vantagem. Mas no mundo que nós vivemos, olha só, tem um mecânico, uma oficina mecânica muito boa na nossa região. Aí o pai, que é o dono da mecânica, tem uma filha que formada em odontologia. Olha só, raciocina comigo. Ela formou em odontologia, lógico que assim, ela deve estar com 1 ano, 2 anos que formou. Ela ganha 2.500 numa clínica e 2.500 na outra clínica. E o mecânico dele ganha 9. Para ele aquilo é uma morte. O dia que ela ficar boa em alguma coisa e ela aprender nessas 2 clínicas, 9 mil vai ser um tratamento que ela fizer. Tá, concordo. E ela só vai conseguir falar, ela fez dentista primeiro. Jean, raciocina comigo. Concordo plenamente. Todo mundo que forma em odontologia formou, não é só odontologia, não. Você pode ir para estética. O mundo foi para estética. Se você for na periferia, tem 15 clínicas de estética. Se você for para a periferia, 20 clínicas de odontologia. Além da procura, está sobrando. Onde sobra, barateia. É o mérito, é justamente isso, é o mérito. Mas é que está o sujeito que ele quer trabalhar na grande cidade, ele não quer ir para as beiradas, ele não quer ir para as bordas. Mas por que foi para a beirada? Porque o dinheiro está lá. Por que ele foi para a beirada? Como é que é o dono da Microsoft, lá como é o nome dele? Que morreu? Não é da Microsoft, não, é da Apple. Da Apple. Steve Jobs. Steve Jobs dizia, quando você quer ver uma coisa, olhe pelas beiradas, veja pelas beiradas. O Catera, você sabe por que esses profissionais estão lá? Todo mundo quer chegar.
Eu não entendi. Por que quê? tá lá? Porque não tem espaço nos grandes centros. Mas Não tem espaço nas grandes Mas talvez o capitais. dinheiro não está lá no grande centro, o dinheiro está em outro lugar, o dinheiro está voltando para o interior. As tuas lojas são na região central? Eu não quero região central. Então, às vezes a pessoa não quer. É onde funciona. O Catelli, porém, a periferia, ela polarizou. O povo fala, nossa, como é que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro, para faturar mais? Na minha região, quando nós começamos, tinha 2 drogarias. Hoje tem 32. Eu acho, mas você está pensando, e eu, ou a Bela, ou o programa, e a gente é contra o funcionário e contra o empresário. Não é, a gente é a favor dos dois. Aí o problema é o seguinte, quando eu falo assim, o progressista, ele defende o Estado e ele quer defender a classe social. E não dá certo no final, os dois sempre se ferram. Você sabe, o meu sonho é o seguinte, você tem um funcionário e tenha 2 folgas por semana e você consiga pagar 10 mil para ele. Mas era o Estado interferindo nessa negociação. Porque se você tem condição de pagar um funcionário voluntário para te dar 30, 50 mil, eu sei que você não tem dó de pagar 10 mil para ele. Mas se ele te dá 50 e na carteira assinada você tem que pagar 20, já te dói, porque fica pesado. O problema é o Estado prometendo te dar coisas grátis do lado e cobrando muito caro na outra ponta e a população não entender isso. Ela não entender que o Vale Gás vai ser isso. Você falou, nos Estados Unidos, o cara não paga doméstico. Na Europa não paga. E lá não tem isso. Lá nos Estados Unidos, o cara trabalha e se você chegar hoje para um cidadão americano e falar o que você vai fazer no Natal de 2026, ele sabe. Por quê? Porque ele tem que ter a vida dele planejada. Porque ele não tem um seguro-desemprego, ele não tem benefícios sociais, ele não tem assistência médica gratuita do Estado, ele não tem nada disso. Ele tem que prover tudo isso do que ele ganha. Tá certo? Então, por isso que ele não tem dinheiro para pagar uma empregada fixa. Por isso que, hoje, se você for morar em Nova York, uma kitnet em Nova York custa 3 milhões de dólares, tá certo? São espaços caros e tudo mais. Então, as pessoas vão para a periferia, vão para os outros lugares. Então, na Europa, a mesma coisa. Quer dizer, o Estado, a gente tem problemas justamente naqueles países que dão todo esse sistema de seguridade social, todo esse sistema de benefícios sociais. Aí você tem a maioria dos problemas, tem muita defasagem social, tá certo? E é o que acontece aqui no Brasil. A gente tem muita seguridade social, muito benefício sendo ofertado, sem que haja a contrapartida de onde vem esses recursos, de onde vai ser tirado isso aí. O próprio pé de meia aí que o governo colocou, de onde vem esse dinheiro? Porque toda despesa do Estado ela tem que ter uma origem, tem que ter uma verba. Simplesmente ele colocou aí uma questão, que isso é para garantir. O que pagar R$300 para um aluno que frequenta a escola e passa, garante conhecimento, garante instrução para ele? Absolutamente nada, senão o clientelismo do Estado. Simplesmente isso. Então, quando eu falo, o empresário sofre, você sabe muito bem que o seu maior sócio é o Estado. Você coloca a maior parte dos seus rendimentos, da sua receita, nos impostos. Isso qualquer um, sem agir 100% dentro da legalidade. Eu concordo plenamente na fala de vocês, igual você fala também, Jean, que está tendo uma contraversão no que eu estou falando, que talvez você está falando. Eu não sou a favor dessa quantidade de imposto. E esse governo atual, ele quer imposto. Porém, a gente tem que ter uma cautela, o mundo cobra imposto. A Europa, o imposto é altíssimo também. Mas lá devolve com qualidade. Aí o imposto aumenta para poder pagar esse benefício social que você tanto defende. Aí esse benefício... Não defende. Você defendeu o Bolsa Família, e você defendeu as Minha Vida, você defendeu o Pé de Mês, você defendeu... Aí eu tô falando para você o seguinte... A Minha Casa Minha Vida, você não defende ela, não? Nunca. A maior segregação social do universo é o Minha Casa Minha Vida. Como assim? Olha só, a gente vai pegar na sua região ali. Como o nome dela, Minha Casa Minha Vida, tem lá do lado do Vera Cruz? Cerrado. Jardim do Cerrado. Jardim do Cerrado, ele custa... como seria o Minha Casa Minha Vida de uma forma decente? É o seguinte, o déficit habitacional em Goiânia dá 30% de casa vazia. Se eu quiser ter uma casa e eu estou lá no meu benefício, o programa social me atende, eu estou dentro da faixa ali, eu vou lá no Nova Esperança, o programa me liberou 300 mil.
eu compro uma asa pronta lá no Esperança por 300 mil e financio ela. Ou no FEM Social, aí eu estou resolvendo 2 problemas só. Eu estou resolvendo o problema do habitacional e estou resolvendo o problema do déficit habitacional. Os 2. O que o Estado faz? O Estado pega uma fazenda, põe ali no... Como o município faz aumentar, expandir lá, o plano diretor, aquela área lá já passa a valer 5 vezes mais de um dia para a noite. Nem lá. Urbaniza a área. Aquela área lá era dos Coimbra Bueno. Eu não preciso falar os Coimbra Bueno, né? Eu não tenho informação. É só você ver, setor Coimbra e setor Bueno. O setor foi doado pela família dele. Aí você imagina o tanto de... Então eles pegou e a área lá é deles. Aí as Minha Vida foi lá e comprou o terreno. Ali, para financiar para o pobre, eles vão gastar 50 milhões para fazer os prédios. Aí eles vão para as pessoas que têm baixa renda, vai lá e eles vão pagar. Até aí tudo bem para mim. Financiou com subsídios, o cara está pagando ali, tranquilo. O problema é o seguinte, pegou os pobres e podia estar morando nas casas que tem o déficit habitacional e levou para onde? A rebimboca da parafuseta. Você já pegou pobre e levou para onde? Para o canto da cidade. Já é a segregação social, começa ali. Aí, eu não tenho nada contra, tenho só 50 milhões e esse financiar os 50 milhões para pessoa de baixa renda, mas ele não tem infraestrutura. Não tem? Eles têm que... Não. Você conhece? Não, quando fez. Lá não tinha infraestrutura para construir isso. Eles teve que a rede elétrica do Vera Cruz levar para lá. Rede de água e de esgoto e levar para lá. Aí, deixa eu terminar de entender. Aí, essa rede de esgoto, rede de água e rede de energia que levou para lá custou 2 bi. Sabe esses 2 bi? Eu e você. O empreendimento a Minha Vida faz e leva para longe. Ação social de pessoas, leva para longe. E a infraestrutura quem paga é a União. Aí é esse imposto que a gente paga absurdo para financiar isso. A Minha Vida é bom? Seria bom se fosse desse jeito. Não segregando os pobres para longe e nem usando a infraestrutura. Na verdade, Minha Casa Minha Vida, ele é a repetição do processo de industrialização do Brasil. O que aconteceu? Vamos pegar São Paulo. São Paulo, né? Foi lá, os jesuítas tinham lá a sede de São Paulo e tudo mais. Começaram a vir as indústrias para São Paulo, lá no final do 1800 e alguma coisa, 1900 e começo da segunda, terceira década de industrialização. Tá bom, precisa de mão de obra. Tá? São Paulo era uma cidade que tinha a Casa dos Barões do Café, na região da Paulista, tá certo? Mesmo lá na região do Pátio do Colégio, onde é o centro da cidade de São Paulo hoje. O que se faz? As vilas operárias. Onde é que eram as vilas operárias? Longe dos centros. Né? Então, só se repete um processo de segregação que foi feito, onde o Estado, né, ele fala, bom, aqui vai ficar, né, os donos da produção, aqui ficam as indústrias e lá ficam os trabalhadores. Sempre foi assim. Você já viu a Minha Vida no ar bom? E não começou do zero? Tipo assim, pegou e fez lá, no Vera Cruz é só as baixadonas, onde era pântano. É isso que eu tô te falando. Eu quero que as pessoas pobres tenham casa para morar. Eu quero. Ô, Jean, você quer... Mas eu quero que seja uma coisa digna. Eu não quero que o Estado faça de uma forma e fique caro para todo mundo. Ô, Jean... Você entendeu o ponto de vista do Minha Vida meu? Tá. Não. Mais ou menos. O que eu quero te dizer? Esse progressista só fica em cima do muro. Ele só fala mais ou menos. Aí reparou? Ele não falou assim, não, vocês estão certo em parte. Você está falando do lugar, Jean, que eu conheço. Por exemplo, você criou uma imagem tão ruim do Jardim do Cerrado. Jardim do Cerrado, não é essa... Hoje, mano, ele tem 20 anos lá. Hoje. Não, tem estudo não. O Jardim do Cerrado, ele faz parte de Trindade e faz parte de Goiânia. Lá é bom? Se é bom? É. Eu acho que onde você mora é bom. Não. Onde você quer saber se é bom. Onde você mora, não paga aluguel, é bom. Por exemplo, aquelas primeiras casas... Então, a região é boa. A região? Não, a região, eu falo o seguinte, não é a região de vocês lá, que já tem infraestrutura, tem tudo. Eu estou falando o seguinte. Serviço. Lá, serviço. O Estado tem serviço. Lá tem escola. Tem escola para todo mundo? De qualidade. Tem escola para todo mundo? Hoje, eu estou falando antigamente quando fez. Não tinha escola, não tinha delegacia, não tinha nada. Escola particular. Vamos falar de particular. Escola pública. Escola pública? Tem escola pública para todo mundo, tem creche para todas as crianças, tem atendimento de saúde para toda aquela população.
Não, então tá. eu falo. Não pode Tá. voltar. Por exemplo, deixa eu Às falar vezes do Jardim do Cerrado. Para quem está nos assistindo, Jardim do Cerrado é um dos maiores polos, é o maior polo do estado de Goiás de conjunto habitacional feito pelo governo federal. Jardim do Cerrado. Porque as primeiras casas do Jardim do Cerrado, ali embaixo tem um Mundo Novo 1, 2, 3, depois Jardim do Cerrado 4, para quem está nos assistindo, foi casas doadas praticamente, que a pessoa pagava uma mensalidade de 50 e poucos. Ah, mas para quem foram essas casas? Deficiente, a maioria. Mãe que entrou em dificuldade ali. Uma vírgula. Se fizer a pesquisa hoje, esses que pagaram pouco ou quase nada, ou nada para essas casas, quantos estão lá hoje? E não passaram essas casas Eu queria que você adiante. entendesse, Amar, é porque é o seguinte, às vezes eu acho que eu não sou claro. E só para me concluir, e a outra parte do Jardim do Cerrado foi vendida normalmente. Só que entra com contrapartida. Por exemplo, quem ganha R$ 4.000 por mês, não é fácil ele comprar uma casa, não. Para começar a ter uma contrapartida. Quando entra o plano Minha Casa Minha Vida, essa contrapartida que entra. Você falou, toda Minha Casa Minha Vida é para ajudar o pobre? É isso, Amar. É É isso. para ajudar o pobre? Ô, Soutor. Espera, deixa, você está tirando Eu minha não fala. deixo, Você mano. está roubando a minha fala. Eu não deixo eu Eu falar, vou mas eu dar- vou defender o Estado, cara. garantir para as empreiteiras que elas tenham trabalho de construção para colocar e entregar para Eu não alguém. deixo. Essa Ô, gente Jean, tá defendendo o Jean Estado e de uma Catelo. forma que Aqui, não entra Jean. na cabeça. Toda a questão que o governo faz, ele não está fazendo para o pobre, ele está fazendo para alguém do interesse, para alguém que Eu quero que você está enxerga a sustentando, onda. que Eu está quero que você enxerga a mantendo o onda. governo. Ô, Mar, olha só. Você Não, pega lá. Ó, não. você pega. Vou fazer a conta matematicamente pra você e prometo deixar você falar o tempo que você Não, quiser. não, Porque nosso tempo está acabando. É porque o tempo, o bom do seu YouTube, a gente tem tempo limitado. Olha, mas tem o churrasco. Nós temos compromisso, tem churrasco. Olha só, calma aí, né? Eu vou até tirar o óculos. Eu nunca fiz isso no programa, eu vou tirar o óculos aqui. Um pouco também. Eu vou tirar o óculos, eu nunca fiz isso no programa para ver se você entende. Olha só. Valores fictícios, tá? 50 milhões para construir o Jardim do Cerrado. Para atender 1.000 famílias. 2 bi para fazer a infraestrutura para lá. Então nós temos 2 bi e 50 milhões para fazer o negócio. Levar um monte de gente para lá e trabalha no centro. E tem que pegar ônibus todo dia. Pegou o pobre, levou para um canto da cidade que não precisava. E eu tenho 30% de casa desocupada à venda em Goiânia. Aí eu estou falando para você o seguinte. Você pega 2 bilhões e 50 milhões e divide por 1.000. Vamos supor que dá 350 mil reais. É o mesmo valor e é a mesma ajuda do governo. Por o governo não chega e dá o mesmo subsídio e essa contrapartida para o Estado, e fala assim, o Omar tem uma casa lá no Nova Esperança para vender. E já tem infraestrutura, é perto de tudo, tem todas as coisas. Aí eu tô aceito no programa Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida. Eu falo, Omar, eu quero comprar sua casa. Quanto é a sua casa? 350 mil. Aí eu vou lá na Caixa, falo assim, eu descobri um imóvel para mim e me serve e me atende. O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, vai lá e te paga a casa e eu compro a casa. Eu não tenho segregação social. Eu não preciso deslocar o meu trabalhador para lá, para baixo, para pegar o ônibus para vir para cá, porque ali nossa, já tem hospital, já tem escola, já tem delegacia, já tem tudo. A minha raiva é do desperdício do meu dinheiro que vai para imposto. Jean, pode fazer isso. Não pode, porque o governo só deixa se fizer. Não. Faz parte do programa Minha Casa Minha Vida é ter que ser construído. Tanto é que só vende pela Caixa Econômica Federal. Não. Eu pego aí na internet aqui, olha aí na internet. Não, quanto a vender pela Caixa é um problema. Eu vendi uma casa no setor Maísa e entrou no programa Minha Casa Minha Vida. O cliente foi lá, olhou a casa, o interesse. A questão é o seguinte, pode sim. O governo federal já liberou para vender casas usadas do Brasil. Faixa 1 e faixa 2 e com o mesmo subsídio? Depende do valor da casa. Não, os meses 17 mil. Não, mil? Depende do valor dessa casa. Se a casa, por exemplo, é 300 mil, se a casa é 200 mil.
Se a casa é 180 mil, depende do valor da casa. Eu não estou dizendo que não liberou, ele liberou, mas justamente ele está liberando recursos, né, que não deveriam ter essa finalidade, porque não se prestaria a isso, não se prestaria a esse benefício, né, de utilizar o Minha Casa Minha Vida. Ainda sou um pouquinho contra essa ideia de usar conforme conveniência daquele comprador. A política do Estado tem que ser um pouquinho mais dirigida para dizer, então, o Estado vai ser responsável por esses imóveis aqui, ele vai destinar de forma correta. A Minha Vida tinha que ser para a pessoa de baixa renda. Mas é para pessoa de baixa renda. Não é. O Catelli, Jean, voltando ao assunto do Cerrado... Senão, você tem fazenda? Você tem fazenda? Não. Então, vamos entrar para o movimento de sem terra? Faixa vamos 3. Exigir terra? Faixa 3 ali a mesma coisa, Minha Casa Minha Vida. Faixa 3 é 6 mil de renda familiar. 6 mil é baixa renda? 6 mil? Não, tem gente que ganha menos e entendeu? Então, 6 mil não é baixa renda. Baixa renda, aí tipo assim, ele está no nível da pobreza que ganha o Bolsa Família. Não. Esse área era devia ser beneficiado no Minha Casa Minha Vida. Se você imaginar, você e o Catelli, tanto que a pessoa fica feliz quando pega, entra no programa Minha Casa Minha Vida. Eu conheço milhares, sou amigo de mulher de pobre. Você está falando para mim como se eu fosse contra. Eu não sou contra, eu sou a favor, eu só não posso que o Estado manipula isso. Mas o que você falou, Jean, que lá, quando foi fazer a negociação, você entra assim numa negociação. Eu não sou a favor dessa negociação com o governo. Eu sou contra, eu não sou Eu não sou, Catelli, a favor dessa negociação que o governo faz. Que vendeu o terreno não sei por quanto, que fez a casa não sei por quanto. Eu tenho que visualizar, eu não posso fiscalizar isso. O que eu tenho que visualizar é quando a pessoa adquiriu a casa, ele chora. O fim justifica ele fica o meio, feliz. Então. O fim justifica o meio. Não importa o cara roubou, não importa o meu dinheiro, que eu pago 10, 15 mil lá pro Estado todo mês lá naquele simples. Tem que ter não importa se eu for roubado lá. O importa é o desdentado sorrir, ficar feliz. Não, tem que ter a minha casinha, eu ganhei minha casinha, eu acho que o Estado não tem que dar casa de graça para ninguém. Eu não ganhei. Catelli, você acha que hoje o governo não tem como fiscalizar esse terreno que foi vendido aí, não? Ele faz parte da propina, mano. Aí que eu tô te falando, é isso aqui, ó. Quando tira o governo da negociação e fica só o seguinte, o governo financia o dinheiro, que está dentro do programa, eu sou o comprador e você é o vendedor, não tem negociata. Você põe seu preço o Estado financia. Quando o governo põe a foto dessa velhinha desdentada, que você fala, ai, meu coração dói porque ela chorou. Quando o governo faz isso, é tentando nada nas nossas costas, na minha, na sua, do ATL. Aí essa velhinha vai para lá aparecer na foto, para fazer o coração dos outros. Ai, não sei, ela pode ter a casinha dela, mas ela pode ter a casinha dela sem o Estado. Mais contribui com o Estado. O Estado sempre vai penalizar aquele que mais contribui com o Estado. É o meu dinheiro que dói, eu fico com dó do seu dinheiro, que pode dar 7 a 6, todo dia trabalhando, porque eu conheço a história. Eu fico com dó do dinheiro até. Enquanto a gente pensar que o dinheiro público é um dinheiro público, a gente vai pensar desse jeito, não é caro. É caro fazer um apartamento lá que vai vender para essa senhora a 70 mil reais, em várias prestações ali, e saber que o empreiteiro ali atrás está ganhando 200 mil. E saber que o dono lá que fez o plano diretor e vendeu o terreno está ganhando 5 milhões. E saber que o Lula está pegando e dando essa coisinha, tirando foto dessa desdentada e vai ganhar 300 reais. Ô, Mar, deixa eu te falar. Você tem tanta prova, assim, tanta prova. Não é prova, não. É a realidade. É só separar e ver. O esquema é esse. Funciona assim. Quando ela faz desse jeito assim, ó, Mar. Quando vem o PT e tira 500 reais seu. Não, o seu não, ele já ganhou o seu. Mas quando o cara tira 500 reais meu e do Catelli, ele tirou 1.000 reais nosso. Ele perdeu nossos 2 votos. Mas quando ele tira 1.000 reais nosso e dá 100 reais para cada pessoa lá, ele perdeu 2 votos, mas ganhou 8. Ganhou 10, ele tirou da gente. Essa sanha, essa fome inesgotável do Estado, querendo tirar de quem produz. Eu vou te falar hoje como que acontece. É assim, ó. A gente tem 200 milhões de pessoas no Brasil. 200 milhões de pessoas no Brasil. Desses 200 milhões, 100 milhões não estão em idade produtiva. São crianças e aposentados. 100 milhões não entra na conta. 48 milhões de pessoas ganham Bolsa Família.
sobrou 62. Dessas 52, 7 milhões é funcionário público. É outro peso social que não produz. 7 milhões. Sobrou 45. Esses 45 milhões sustentam os outros 200. E aí você apega a nossa produtora, eu acho que fala o nome dela, essas pessoas, e ninguém tem dó dessas pessoas. Quando eu compro uma passagem de avião para mim passear em qualquer lugar e fico feliz, não tem um empresário que fala, eu estou feliz, olha só que bonitinho, um empresário sorrindo. Mas porque é um pobre lá e aí a felicidade do cara sorrindo. Empresário explorador, porque ele tá um empresário explorador. A exploração da mão de obra. Então Aliás, o progressista fala isso. Fala isso. Eu e você tem a mesma vontade. Eu quero que todo mundo viva bem. Eu quero que o pobre tenha condição de ter dinheiro que nem a gente. Eu quero que a pessoa tenha saúde, educação. Mas enquanto o progressista achando que isso vai vir do Estado e não se doendo em pagar imposto, e para ver a velhinha lá feliz, sorrindo, deixar 10 áreas do Estado atrás para milionário, a gente não vai evoluir. Porque eu e você é a mesma coisa. A diferença é que eu quero pelos caminhos do nosso suor. Quando o Estado põe a mão, ele estraga tudo. Essa a minha revolta. A discussão está muito boa. Não vamos deixar ele felizar, senão ele fica com raiva de mim. Nem na casa dele eu vou tomar mais lá. Então a mesona grandona que roda, a raiva que vai rodando assim. Passa. É desse jeito, eu quero deixar ele feliz comigo. Não, põe mais uma pergunta boa. Só para ele esquecer. Na verdade, eu vou pedir ao Omar fazer as considerações finais, né, que o nosso tempo está se esgotando, para a gente já adiantando, agradecendo a sua presença aqui. Demonstrando que a gente aqui debate as ideias, a gente debate questão. A gente não tem questões pessoais ou questões partidárias aqui. Não somos partidaristas e nem pessoais em relação às pessoas. Mas suas considerações finais aí. Nosso muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem me convidado para estar aqui. Espero não ter decepcionado vocês. Quando eu vim para cá, minha esposa falou, fecha essa boca. Eu tenho medo da sua esposa, você sabe. Cuidado dessa boca. Muito obrigado, Catelli, por ter conhecido você, tá? Foi um prazer. E você, Jean, muito obrigado também. Eu sei que foi através de você que veio também esse convite. Muito obrigado a todos. E todos que estão nos assistindo também, obrigado pela sua audiência e continua firme com a gente. Jean Pablo. Mas um dos melhores programas que a gente teve nos últimos tempos, viu? Mais longo, conversa mais assim. A gente vem muito esquerdista, a gente debate muito, mas cara melindroso, cara anunciado, não fala o seu pensamento do jeito que você falou. Senão fica naquela coisa, porque é o Bolsonaro. Cara, eu falando de Bolsonaro, de Lula, de PT, de PL. Mas deixa eu te perguntar um negócio aqui, companheiro. 2026 você ganha, não ganha? Companheiro, quero dizer para vocês que não quero desse país aqui. A gente teve uma eleição tão democrática como foi nos últimos tempos. Olha o dedinho que eu perdi lá na frente, o dedinho. Obrigado, gente. Divulga para os seus amigos o Código do Caos, também lá no Instagram, o Código do Caos. Segue a gente, faz sua inscrição, divulga para os seus amigos. Põe o sininho, beijo. faça tudo. Dá o seu like. Graças.